Bem-vindos, queridos ouvintes. A história que compartilho hoje não é apenas mais uma lenda esquecida. É um testemunho vivo de algo que Santo Expedito presenciou com seus próprios olhos espirituais. Santo Expedito viu a fé de uma mãe que não tinha mais tempo. Aqueles que conhecem a trajetória deste santo sabem que ele não falava por especulação, ele falava por experiência. E o que ele revelou nesta ocasião deixou até os mais devotos em silêncio. Santo Expedito viveu em uma época onde ser cristão significava assinar sua própria sentença de morte. O Império Romano perseguia os seguidores de Cristo com uma ferocidade sem precedentes. Ser descoberto como cristão resultava em tortura pública, execução brutal e esquecimento eterno. Mas isso não impediu Expedito. Quando a graça tocou seu coração, ele não hesitou, ele não esperou, ele agiu imediatamente. E Santo Expedito responde: não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração, situações que mudaram em horas, e Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Ele tenta acordá-los através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. E Santo Expedito responde: não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. A decisão de Santo Expedito foi tão radical que até hoje é difícil de compreender. Ele abandonou tudo, sua posição, sua segurança, sua reputação, e fez isso sabendo perfeitamente que seria martirizado. Mas ele não se importava, porque ele havia compreendido algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para entender. Não existe tempo garantido, só existe agora. Ele viu almas que tinham tudo, riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias, e ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos, ele já sentiu a pressão, ele já ouviu a voz que diz: espere mais um pouco. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou, ele não pediu tempo, ele simplesmente disse sim. Cada momento que temos é um presente, cada respiração é uma oportunidade, cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Santo Expedito foi martirizado por sua fé. As autoridades romanas não toleravam deserção, especialmente deserção motivada por religião. Ele foi capturado, torturado e, finalmente, decapitado. Mas mesmo diante da morte, ele não recuou. Suas últimas palavras foram uma oração. Seu último suspiro foi um ato de entrega total a Deus. E dizem que, no momento de sua morte, algo extraordinário aconteceu. Uma luz brilhou ao redor dele. Um perfume celestial preencheu o ar. E aqueles que testemunharam aquele momento souberam que estavam na presença de um santo. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias, e esse sim custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida, mas em troca, ele ganhou a eternidade. Agora chegamos ao coração desta história. O que Santo Expedito viu, o que ele revelou. Aqueles que estudam sua vida e seus milagres sabem que ele não parou de agir depois de sua morte. Muito pelo contrário,
Ele se tornou um intercessor poderoso, especialmente para aqueles que enfrentam situações urgentes, casos impossíveis, momentos em que não há mais tempo para esperar. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Santo Expedito entendeu algo que poucos santos compreenderam com tanta clareza. A urgência não é apenas sobre rapidez, é sobre destino eterno. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. E esse sim custou tudo: sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca ele ganhou a eternidade. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias, mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Há inúmeros testemunhos modernos de pessoas que clamaram a Santo Expedito em momentos desesperadores e receberam respostas que desafiam toda lógica. Uma mãe que precisava de um milagre médico para seu filho. Um homem à beira do suicídio. Uma mulher que não tinha como pagar suas dívidas e estava prestes a perder tudo. Em todos esses casos, algo em comum. Eles não tinham mais tempo. E Santo Expedito respondeu. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Santo Expedito não apenas resolve problemas. Ele muda corações. Ele ensina a urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou. Ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Há uma história antiga de um homem que zombou da devoção a Santo Expedito. Ele dizia que era superstição, que não havia necessidade de urgência, que Deus era misericordioso demais para condenar alguém. Mas uma noite, esse homem teve um sonho. Ele viu Santo Expedito de pé diante dele, segurando uma cruz com a palavra Hodie, hoje. E Expedito disse a ele: "Você acha que tem tempo, mas eu vi quantos pensaram o mesmo e acordaram na eternidade sem preparo. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã. E ele responde, porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz, espere mais um pouco. A oração a Santo Expedito é simples, mas poderosa. Não precisa ser longa. Não precisa ser eloquente. Precisa ser sincera. Precisa ser urgente. Porque é isso que ele entende. Ele não responde a formalidades vazias.
Ele responde ao grito do coração. Ele responde àqueles que realmente precisam e que não têm mais para onde correr. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. E esse sim, custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Toda a imagem de Santo Expedito mostra ele segurando uma cruz com a palavra Hodie, hoje. É um chamado direto, é um desafio, é uma urgência. Deus não promete amanhã, Deus oferece hoje. E Santo Expedito viveu e morreu por essa verdade. Ele não aceitou adiar sua conversão, e ele não aceita que nós adiemos a nossa. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder, mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Há relatos de que, quando alguém reza por uma alma do purgatório através de Santo Expedito, ele age rapidamente. Ele não deixa aquelas almas esperarem mais do que o necessário. Ele intercede diretamente. Ele leva as orações até o trono de Deus e pede misericórdia. E Deus ouve, porque Santo Expedito entende urgência melhor do que qualquer outro santo. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração, situações que mudaram em horas. Por isso, quando a graça tocou seu coração, ele não negociou, ele não pediu tempo. Ele simplesmente disse sim. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Essa urgência não é desespero, é lucidez. É ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea, e foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Quando alguém clama a Santo Expedito, ele não coloca esse pedido em uma fila. Ele não espera o momento certo. Ele age imediatamente. E isso não é exagero. É testemunhado por milhões de devotos ao redor do mundo. Respostas que chegam em horas, milagres que acontecem em dias, situações impossíveis que se resolvem quando já não havia mais esperança. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã.
ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Se há algo que você deve levar desta história, é isto: não espere. Seja o que for que você precisa fazer, seja rezar, seja perdoar, seja mudar, seja buscar a Deus, faça hoje, porque Santo Expedito viu o que acontece com aqueles que esperam demais, e ele não quer que você seja um deles. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas, e ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos, ele já sentiu a pressão, ele já ouviu a voz que diz: espere mais um pouco. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação, porque ele sabe que, se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Santo Expedito nos ensina que essa procrastinação espiritual pode ser fatal. Não necessariamente fatal no sentido físico, mas no sentido eterno. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. E esse sim custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Mas o maior milagre não é a velocidade. É a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance. Não havia mais amanhã. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. E esse sim custou tudo. Sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz.
e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Por isso, o Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodi, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Essa urgência não é desespero, é lucidez, é ver a realidade como ela é, frágil, temporária e preciosa. Ele tenta acordá-los através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodi, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres, ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. E esse sim custou tudo, sua carreira, sua reputação, sua vida. Mas em troca, ele ganhou a eternidade. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração, situações que mudaram em horas. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. Ele viu soldados morrerem ao seu lado sem aviso. Ele viu impérios caírem da noite para o dia. Ele sabia que a vida não oferece garantias. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Mas o maior milagre não é a velocidade. É a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. E ele responde porque ele entende. Ele já esteve onde estamos. Ele já sentiu a pressão. Ele já ouviu a voz que diz: espere mais um pouco. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde, tempo. Mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação, mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? E quando a morte chegou, quando o julgamento veio, não havia mais chance, não havia mais amanhã, porque ele sabe que se eles não acordarem, um dia será tarde demais. E o arrependimento eterno é algo que ele não deseja para ninguém. Quando ele pisou no corvo que gritava amanhã, ele não estava apenas rejeitando a procrastinação. Ele estava escolhendo a eternidade sobre o tempo. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. A devoção a Santo Expedito cresceu exponencialmente nos últimos séculos, especialmente no Brasil. E não é coincidência. Há casos documentados de milagres que aconteceram literalmente minutos após a oração. Situações que mudaram em horas. Cada momento que temos é um presente. Cada respiração é uma oportunidade. Cada batida do coração é uma chance de escolher bem. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa é ansiedade, urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz. E por isso, ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Há uma diferença entre pressa e urgência. Pressa
é ansiedade. Urgência é sabedoria. E Santo Expedito vivia na urgência da salvação. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Mas o maior milagre não é a velocidade, é a transformação. É a pessoa que era desesperada e se torna grata. É a pessoa que era perdida e se encontra. Muitos santos tiveram conversões graduais. Santo Expedito teve uma conversão instantânea. E foi exatamente essa instantaneidade que definiu sua missão celestial. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. A diferença é que ele não obedeceu àquela voz, e por isso ele pode nos ajudar a não obedecê-la também. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Mas ele também intercede por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente. Quando rezamos a Santo Expedito, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos reconhecendo que não temos tempo a perder. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde, tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram. Vivemos em uma era de urgências. Urgências econômicas, urgências de saúde, urgências emocionais. As pessoas precisam de respostas rápidas. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas adiamos? Quantas vezes a consciência nos cutuca, mas ignoramos? Santo Expedito não apenas resolve problemas, ele muda corações. Ele ensina urgência espiritual. Ele ensina que não podemos brincar com a eternidade. Santo Expedito não é venerado apenas por seus milagres. Ele é venerado por sua decisão, por sua coragem, por sua recusa em adiar. Ele tenta acordá-los, através de sinais, através de sonhos, através de situações que os forçam a parar e pensar. E Santo Expedito responde, não porque é mágico, não porque ignora a vontade de Deus, mas porque ele entende que Deus também se move rapidamente quando a fé é genuína. E Santo Expedito intercede especialmente por aqueles que entenderam isso, por aqueles que não querem mais desperdiçar tempo. Por isso, Santo Expedito carrega a cruz com a palavra Hodie, hoje, sempre hoje, nunca amanhã. Há um poder especial na devoção a Santo Expedito que vai além dos milagres materiais. É o poder da decisão imediata. E essa é, talvez, sua maior contribuição. Não os milagres materiais, mas o despertar espiritual que ele provoca. Ele viu almas que tinham tudo: riqueza, saúde e tempo, mas que perderam tudo porque nunca decidiram, nunca agiram, nunca se converteram.